Oi da CF Trader para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma leitura macro no dia e ter assertividade, parar de ficar dando voltas em círculos. Eu vou explicar nesse vídeo por que você fica dando voltas. Por que você está sempre girando, girando, girando e não sai do lugar. Então fica até o final que você vai entender e aprender o que você tem que fazer daqui para frente para começar a ver resultados no médio e longo prazo. Primeira coisa que você precisa entender é que o mercado ele é feito de ciclos. Eu vou entrar em detalhes mais especificamente do mercado americano, que é o que eu tenho operado mais. Mas se você me acompanha aqui, você sabe que eu já não opero mais B3, então eu opero Forex, opero... E no Day Trade, basicamente, eu opero só futuros americanos e Shao. E o Shao ainda eu dou preferência para pegar operações de médio e longo prazo. O que eu faço no meu day trade são operações nos índices. Por quê? Porque para mim é onde tem a maior concentração de volume de negociações durante o dia. A gente está operando um mercado que está todo mundo olhando para ele. Então é um mercado que movimenta muito concentrado ali, que são nos índices. Então o Forex ele tem uma concentração de valor muito grande, mas tem muitos pares de moedas. Então quando você olha os índices, você tem ali o S&P, Nasdaq, Dow Jones e o Russell 2000. Os mais operados são S&P e Nasdaq. Não tem jeito. Nasdaq acho que é o ativo que é mais operado. Então é o ativo que eu gosto mais de operar. É o que tem mais volatilidade, que entrega melhores movimentos ao longo do dia. Então a primeira coisa que você precisa entender é a estrutura, como é que o mercado se movimenta. Parar de buscar setup, parar de buscar fórmula mágica, parar de ir para a tela faltando 5 minutos para operar, querer fazer uma análise ali e tirar dinheiro do mercado, você não vai conseguir. A gente tem fases no mercado. A gente vai ter fases em que o mercado vai estar consolidado, normal. Isso eu não estou falando de intraday, tá? Não estou falando de período do dia, estou falando de gráfico diário mesmo, fase, períodos. Então você pode ter ali um período de 2, 3 meses, às vezes, em que o mercado ficou consolidado. Então você tem um período de consolidação. E você vai ter fase em que o mercado vai trabalhar em tendência, numa puxada mais forte. Às vezes você pega ali dias com o mercado, meses, semanas com o mercado em alta direto. E é por isso que você não pode ser engessado. Eu pego Price Action, análise gráfica, e se você opera gráfico, se você opera candle, se você opera leitura de preço, você opera Price Action. Ponto. Eu até falei isso hoje com os alunos. Você não opera a leitura institucional, o que os bancos estão fazendo, você não está vendo stop de ninguém, você não está fazendo nada disso. Você está fazendo leitura de preço. Você está lendo candlestick, então é price action, ação do preço, beleza? Então é isso, sem lenga-lenga. E quando você sabe isso e você entende que você faz a leitura de preço, você não fica engessado numa coisa só. Então você sabe trabalhar quando o mercado está consolidado, quando o mercado está em tendência, quando o mercado está brigado, né? Às vezes ele está num alargamento. Você consegue fazer toda essa leitura porque você sabe fazer uma boa análise de preço. E isso vem da base, vem desde o início ali, de quando você está começando a trabalhar. A coisa que você precisa entender, o mercado, ele tem os candlesticks, né? As velas. E eu vou fazer uma representação aqui de uma vela do diário, tá? Eu vou fazer duas velas aqui. Uma vela, beleza? Eu vou fazer outra vela aqui, fazer bem semelhante, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Aqui eu tenho duas velas, uma positiva, o branco a gente vai usar como positivo, que é o que eu uso nos meus gráficos, e essa escura preta negativa. Então aqui eu tenho duas velas no gráfico diário, uma positiva e uma negativa. Você está vendo que o formato das velas é parecido? A diferença é que essa abriu aqui, puxou um pouco aqui e fechou aqui, essa abriu aqui e fechou aqui. Entendeu? Então, esse foi o fechamento do gráfico diário. A gente sempre vai fazer a leitura do próximo dia através do fechamento do gráfico diário. Existem alguns pontos principais que eu vou levar em consideração para negociar no dia seguinte. Mas eu preciso entender como que está a movimentação do gráfico diário. Por quê? Se eu tenho uma movimentação em que eu tenho o mercado assim, por exemplo, preencher aqui,
a gente consegue perceber, vamos imaginar que tem pavio aqui, tá? Só para a gente não estender muito. Vamos entender que aqui eu tenho um mercado consolidado. Um mercado que não consegue passar daqui, não consegue passar daqui. Então ele toca aqui, não tem fechamento, vem para baixo, então eu tenho um mercado consolidado. Agora vamos no cenário que no gráfico diário eu tenho uma configuração assim. Candles pequenos de força, tal. Tá? Tô fazendo um exemplo bem básico mesmo, vocês vão entender lá na hora que a gente for para o gráfico. Então eu tenho aqui um exemplo mais ou menos assim. Esse mercado ele até tem pavio também aqui no lado negativo, mas bem mais pavio no lado positivo. Então tem um mercado em tendência. Nesses dois cenários, eu preciso trabalhar no dia seguinte. E aí que está a questão. Eu sempre vou tentar entender como que o mercado está se comportando em time frames maiores para buscar as minhas operações no intraday. Eu particularmente tenho uma sequência que eu sigo para fazer operações. E vai ser basicamente essa. Eu vou analisar o gráfico diário. Então vou colocar aqui 1D, que seria o gráfico diário. Logo na sequência eu vou analisar o gráfico de 4 horas. Colocar aqui colocar H4, que vocês estão mais acostumados a falar, H4. Eu vou olhar o H1 e ponto. Para fazer as minhas análises, para começar a trabalhar no dia seguinte, isso aqui é o que eu vou olhar para analisar a tendência macro, diário, H4 e H1. Na verdade, quem vai me definir a tendência do diário do dia é o diário, o gráfico diário. O H4 é filtro, eu vou refinar e no tempo gráfico de 5 minutos é onde eu vou buscar as minhas operações. Eu olho 15, eu olho 5 e Nova York ali eu vou às vezes operar, às vezes não, na maioria das vezes eu vou filtrar 1 minuto por conta de volatilidade. Mas é aqui que vai me dar a direção do movimento. Eu vou explicar tudo isso no gráfico para vocês, mas é muito importante que você entenda isso. Por quê? Se você não tem uma direção do dia, se você não tem um viés, mas eu não sei para onde o dia vai, tudo bem, mas dentro da tua análise, você não encontrou um viés para o dia, você está perdido sem saber se aquele dia, dentro da análise técnica, ele vai ser de baixa ou de baixa, mas não tem como saber. Se não tem como saber, você não opera. Porque concorda comigo que no tempo gráfico de 5 minutos, você faz uma operação, por exemplo, de compra aqui, porque você fez uma análise, correto? E definiu que nos próximos minutos, nas próximas horas, o preço vai buscar esse topo aqui. E é justamente por isso que você faz a sua operação aqui. Então você sabe que a probabilidade maior no tempo gráfico de 5 minutos é que esse preço vá para cima nas próximas horas. Você vai imaginar agora que esse tempo gráfico é um gráfico diário. É a mesma coisa. Você vai fazer uma análise no tempo gráfico diário e entender qual que é a probabilidade maior daqueles próximos dias. E, na verdade, você vai filtrar aquilo para um candle. Qual é a probabilidade maior daquele candle? Então, imagina que o candle do dia está negociando aqui entre esses dois pontos. Onde é melhor eu fazer as minhas compras? Embaixo. Agora imagina o cenário seguinte, o mercado abre aqui, tá? E ele dá uma puxada para cima e de repente ele cai tudo isso daqui. Um exemplo. E você é comprador. Se você não tem uma análise definida, aqui você não vai pensar em compra se for uma região de compra. Se de repente lá atrás aqui era uma região de compra extremamente forte para o seu dia e o preço faz isso aqui, ó. Você vai ficar preocupado com esse movimento de baixa e muitas vezes vai perder essa operação de compra, porque você olhou o movimento do dia e esqueceu de fazer uma análise macro. E aí você vai de repente marcar uma retração para pegar a continuidade dessa pernada de baixa. Só que você não tinha uma análise bem feita no diário, não tinha um viés diário, aí você vai ver o preço ir lá, de repente bater na tua operação, você acha que ele vai e do nada ele faz assim, ó. E finaliza o dia de alta. Rompe máxima do dia e finaliza o dia de alta. Era um dia de tendência forte, ele buscou a região de interesse que ele tinha,
que era para você ter marcado no seu gráfico, na sua preparação gráfica, você não conseguiu fazer essa preparação. Por isso que é importante você ter um viés diário, uma análise diária. E hoje é até interessante esse exemplo que eu dei, porque hoje a gente teve um exemplo desse. Eu vou mostrar para vocês no gráfico já já. Então, eu vou sempre priorizar as minhas operações nos melhores pontos. Se eu sou comprador, eu vou priorizar comprar baixo. Se eu sou vendedor, eu vou priorizar vender alto. Por isso que é importante você ter o viés do dia antes de começar a trabalhar. Ah, mas eu sou vendedor e o preço só está subindo. Tá bom, você não faz nada, você não é comprador. E muitas vezes acontece isso. Eu falo, turma, eu não sou comprador hoje, cara. Se o mercado só está subindo, não está dando chance de venda, acho que eu não vou fazer nada. Tá tudo certo. Você entendeu? Porque você tem um viés. Ou às vezes você fala, ó, a partir de agora mudou, o mercado tá para compra, porque ele rompeu todos os pontos que tinha que segurar para essa venda, agora é compra, então eu vou virar comprador. Você entende? Mas está tudo ali dentro do seu viés. Agora, você trabalha sem viés com o que o mercado vai fazer naquele dia. Aí o mercado abre de alta. Aí você fala, ah, hoje eu sou comprador, abriu de alta, aí você tá lá comprando. Do nada o mercado, bum, dá-lhe uma pancada para baixo. Renova, perde a mínima do dia. Essa máxima aqui, ó, esse ponto aqui foi o que o mercado precisou para fazer o pavio, e esse dia era um dia de baixa. Aí você fala, puta, agora ele vai subir, é de alta, esse dia começou subindo, aí ele volta aqui, testa a máxima do dia e segue o movimento de baixa. Aqui virou pavio no dia de baixa, e o resto vai ser candle. Você vai ter esse desenho aqui, ó, no fechamento do dia. Ó, pavio até lá em cima, o mercado voltou, fechou e veio embora. Você entende por que é tão importante você ter um viés diário? Se você é vendedor, nesse movimento, provavelmente você não fez nada, você só ficou olhando. Se você for até um pouco mais ousado, você buscou venda por aqui, ó. Dependendo do que o mercado fez ali, mas aqui é o seu ponto perfeito de entrada, ó. Entendeu? Esse é o ponto. E aí a gente vai ter alguns pontos. Eu vou tentar não estender muito. Eu estou tentando abrir a mente de vocês na questão de analisar o macro, tá? Nas operações do dia. E eu vou ter alguns pontos que eu vou analisar durante o dia para fazer as minhas operações. Eu vou mostrar para vocês no gráfico agora. Primeira coisa que você precisa avaliar no gráfico. Se você opera Nasdaq, o seu referencial vai ser sempre o S&P. Deixa eu remover os indicadores aqui. O seu referencial vai ser sempre o S&P. Então aqui, ó, vou colocar no gráfico diário. Esse era o contexto do dia, hoje, antes desse mercado abrir. Vou fechar aqui. E eu tinha aqui, na minha concepção, na minha ideia, 2 cenários para o dia de hoje. E aí vocês vão entender a importância do análise diária. Ontem, na nossa análise diária, eu falei para a turma, pessoal, a gente tem 2 cenários. Primeiro, esse mercado trabalhar já para cima desse rompimento, dessa máxima, e aí a máxima histórica, e a gente vai ter uma explosão de compra. Ou ele voltar para corrigir a retração desse ponto. Aqui também eu buscaria por compra. Então, 2 cenários eu tinha. Se o preço caísse, fosse um dia de queda, eu não iria fazer nada. Eu iria esperar para comprar por aqui. E se o preço se mostrasse já com força comprador, eu ia filtrar o movimento do dia para buscar a operação no dia, porque para mim seria um dia de alta, entendeu? Então esses eram os 2 pontos que eu tinha. Por quê? Porque o mercado vem trabalhando dentro das retrações, ó. Retração, aqui ele vem, segurou na retração, sobe, ele não está tendo força para fazer correção, está fazendo esse rompimento aqui, ó. Tá vendo? Aqui no gráfico diário, tá fazendo esse rompimento, tá acumulando para romper. Ele fez o rompimento aqui. Se eu puxo essa retração, esse candle aqui gerou dúvida na gente. Eu fiquei um pouco mais confuso com esse candle e esse dia. Acredito que, se eu não me engano, eu até cheguei a tomar stop num dia desses. E aqui já alinhou. Aqui já ficou bem mais interessante o cenário, porque rejeitou essa máxima desse dia aqui. Tá vendo como, ó, veio aqui, bateu, retração, subiu, retração, subiu.
Agora, você vai trabalhar o rompimento, porque sempre que a gente tiver fechamento para cima, ele vai puxar um rompimento. O que eu vou olhar, analisar agora? O mesmo ponto. Você nunca vai caçar correção. Imagina que você ficou caçando correção aqui nessa alta. Você morreu. Então, se amanhã eu ver que ele vai fazer um próximo candle assim, eu vou junto, tá? Eu vou explicar para vocês qual foi a tomada de decisão de hoje, para que vocês entendam. Agora, se eu sentir que ele começa a cair, enquanto ele estiver caindo, eu não faço nada, entendeu? Eu só começo a comprar se por um acaso ele seguir para a máxima, fazer uma mínima, volta para cima dela e segue comprado, que aí a gente já sabe que ele está estabelecendo um pavio de baixo, igual ele fez aqui, para subir. Caso contrário, eu vou ter esse ponto aqui de retração. E quando que eu acho que ele vai começar a cair? Se ele perder esse ponto de retração, ponto. Aí a gente vai ver a análise para o que ele vai buscar de baixa. Então aqui eu tinha esse ponto marcado, tá? Essa máxima de ontem, deixa eu colocar aqui ó, uma linha forte para ficar legal. Aqui. Essa máxima de ontem era o que eu tinha aqui. Vou colocar aqui. Máxima de ontem. E essa retração, tá? Vamos para o gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas, tá aqui, ó, máxima de terça. Deixa eu colocar bem aqui, ó, certinho. Máxima de terça. O mercado fechou aqui. Hoje é quarta-feira quando eu tô gravando esse vídeo. Então eu tinha essa máxima. Tá vendo que se eu puxar essa máxima aqui, ó, de sexta, o mercado fechou acima dela, ó. O mercado fechou a máxima de terça acima da máxima de sexta. Fez o ponto de retração, teoricamente é rompimento, tá? Mas é aquilo, você só vai trabalhar quando o preço te der a informação correta ali, tá? O mercado tá subindo. Tem que tomar, eu tava um pouco cauteloso por conta desse movimento aqui, ó. Mas para mim tava bem claro ali a puxada, tá? Vamos para o gráfico de 1 hora. A gente teve essa movimentação logo na abertura. Presta atenção. O mercado abriu já aqui, veio para baixo, tranquilo, beleza? Ele foi para baixo. Se ele segue caindo, eu ia esperar ele chegar aqui para fazer compra. O que a vela de 1 hora fez? Bum! Deu um pancadão e fechou acima da máxima de sexta e da máxima de ontem. Fechou acima. A partir daqui já acende o meu alerta para um dia de forte de alta. Por quê? O mercado já veio fazendo um rompimento com o tempo gráfico de 1 hora, rompimento com volume. Isso aqui para a sessão de Tóquio é um rompimento com volume, tá vendo? E aqui eu já tenho um parâmetro para olhar durante o pregão. A partir dali, eu vou fazer o seguinte: eu tenho um novo ponto para que eu olhe aqui, a mínima do dia. Vamos colocar o dia, que seria o dia de hoje, ó. Tá aqui, a mínima de hoje, tá? Ó, vamos colocar uma cor diferente aqui. Vamos colocar um vermelho aqui, ó. Essa é a mínima de hoje. Vamos para o gráfico de 1 hora de novo. Olha onde estava a mínima de hoje, certo? Essa é a mínima de hoje. Então eu tinha uma mínima e uma máxima do dia. Esses dois pontos eram o inicial ali do dia, tá? Se você olhar aqui, essa puxada do 1 hora, ela já me dá uma referência para retração, mas eu vou trabalhar com a do dia. Então eu pego uma retração aqui do dia e já puxo lá na máxima que o preço fez para monitorar. E onde que o preço trava? Na máxima de ontem e na retração de 61. Tá aqui nesse ponto. Como eu disse, ó, se eu puxasse aqui nessa extensão aqui dessa puxada, ele está na retração de 50. Ó. Então, eu tenho uma confluência ali nos dois pontos, certo? Eu quero comprar, o preço está defendendo venda. Se eu pegar toda essa puxada daqui, de olho aqui, vocês já conseguem ver que eu tenho uma linha de tendência, tá vendo? Tá bem visível aqui, né? Uma linha de tendência aqui, ó. Ó, de pavio por pavio numa hora, ela bate aqui. Então, em tempo gráfico menor, esse vai ser o referencial. Se eu puxar nos 5 minutos, vocês vão ver que tá certinho aqui, ó. Tá vendo? Nos 5 minutos é o alinhamento dela. Então, eu tinha uma linha de tendência aqui também. O que o preço faz? Ele começa a sambar aqui, ó.
sambar, sambar, sambar. Eu faço compra? Não, não faço nada. Eu poderia ter comprado aqui já e jogado de repente um stop na mínima do dia ou um stop de repente na mínima de Tóquio, que estava aqui, ó. Essa era a mínima de Tóquio. Aqui, tá vendo? Foi a mínima que Tóquio fez. Poderia ter jogado no stop aqui. Não fiz nada, não fiz nada. Só que eu tinha esse ponto aqui, ó, como referência para um possível rompimento. Tá vendo? Se eu colocar VWAP aqui, a VWAP estava passando bem aqui em cima na hora. A VWAP do dia estava bem aqui, ó, então o preço estava bem em cima da VWAP. Estava esperando a abertura de Londres, que é quando eu vou ver se eu vou montar alguma posição para ver o que Londres vai fazer. Londres, meia hora antes, ali 20 minutos antes de abrir, já puxou essa vela aqui, ó. E aí eu vou para Nasdaq. Ó, Nasdaq, pouco antes da abertura de Londres, o mesmo racional, tá? Pega a mínima do dia, puxa até a máxima que o preço tem vigente, retração, troca de polaridade, tá vendo? E a linha de tendência também é a mesma. Mesma coisa, preço ancorando aqui na VWAP. Aí ele deu essa puxada aqui, ó, para baixo. Eu puxo uma retração aqui, ó. Desse ponto até a máxima que ele deu lá. Na verdade, eu puxei aqui antes para filtrar esse candle aqui, mas eu não fiz a compra aqui. Eu esperei para ver o quê? Se ele ia ter fechamento acima desse candle aqui, ó. E aí teve fechamento. Tá vendo? Teve fechamento. Eu mandei essa operação para a gente montar esse trade. Desse jeito aqui a gente montou o trade, ó. A compra foi no 28.333, mais ou menos aqui, ó. Exatamente aqui. E o stop eu coloquei no 282.75. Foi aqui, ó. Abaixo desse candle aqui, ó. Tá vendo esse candlezinho aqui? Abaixo desse candle e abaixo da linha de tendência e abaixo da retração de 61. Tá vendo? O certo seria eu colocar abaixo da retração de 78, mas ia ficar muito caro. E eu estava já vendo que poderia dar uma explodida. O nosso alvo inicialmente foi a máxima do dia. Aqui, ó. A máxima do dia foi o que a gente foi buscar. E aí o preço veio, ó, esse aqui é o gráfico de 5 minutos. Na hora ele deu um calor, ó, veio metade para baixo, mas nunca acha que o trade que você vai pegar ele vai direto, às vezes pode acontecer. E também não fica tentando pegar mais barato, porque às vezes ele vai também. Às vezes eu bato um trade ali que dá zero drawdown. Então não dá para saber, eu entro onde tem que entrar e pronto, acabou. Ele veio, ó, sambou, ficou mais ou menos, ó. A gente ficou ainda da abertura de Londres, 8 horas, até as 9h30. Ficamos 1h30 mais ou menos aqui, ó, posicionados, sem fazer nada. Quando foi 9h30, ele explodiu. Bum! Eu tirei o alvo, pedi para o pessoal tirar o alvo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essas operações de Londres eu não faço em call, eu mando aqui no Discord para o pessoal. Aqui foi a hora que eu mandei o trade, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Exatamente como eu mostrei para vocês ali, ó. 28.303, total, mandei o trade. Aqui já era quando ele estava quase no alvo, ó. Aí eu pedi para o pessoal tirar o alvo e a gente fechou essa operação com $700. Tudo aqui pelo Discord, ó. Aqui a turma trocando ideia. Aqui, ó. Eu fechei ela mais ou menos aqui, com $700. A gente fez esse trade. Tá, Cauê, mas eu não peguei esse trade, achei ele muito arriscado e preferi esperar ele romper essa máxima. Não tem problema. Você espera ele romper a máxima e você pega esse ponto de ignição que ele teve, você coloca no gráfico de 1 hora e você vai pegar esse ponto de ignição que ele teve, que foi basicamente aqui de onde a gente saiu. E você vai puxar a máxima lá do ponto que ele fez e vai puxar uma retração. Aqui você teria o seu ponto de entrada. Troca de polaridade e retração. Vamos colocar no gráfico de 5 minutos. Foi onde ele veio buscar. Tá, Cauê, mas como que eu entraria aqui? Esse horário que ele veio aqui foi na sessão de Nova York. E aí é um pouco mais complicado, porque a sessão de Nova York ela é muito volátil.
ela vai puxar para baixo, ela vai dar pancada. Eu falo isso para vocês por quê? Porque eu operei em Nova York ao vivo com os alunos e a gente fez operações exatamente aqui nessa região. Eu busquei compra, só que eu esperei ele começar a sinalizar a compra. Eu comprei, turma, aqui, ó. Cara, se eu não me engano, quando a gente, e outra coisa, ó, Nova York abriu aqui, ó, 2h30. Você nunca opera antes das 2h30, tá? Espera o mercado à vista abrir. Então, no mercado à vista você tinha essa configuração. Eu comprei, se eu não me engano, aqui, ó, turma. Eu fiz essa compra aqui inicialmente e tomei um stop. Essa foi a compra que eu fiz inicialmente e tomei um stop. Assim. Só que aí depois eu comprei de novo aqui, com stop aqui e alvo na máxima de Londres. Mas eu não saí lá, tá? A gente saiu mais ou menos aqui. Eu vou deixar um trechinho da operação aí para vocês. Mas teria ido lá, ó, tá vendo? O mercado teria ido lá. Então, eu não gosto de operar sessão de Nova York porque eu acho muito volátil. Opera depois. Eu particularmente gosto de montar minhas posições longas, né, que são posições iguais a essa que eu montei aqui e mostrei para vocês, próximo da sessão de Londres, porque lembra que eu falei para vocês que eu prefiro pagar mais embaixo? Perfeito. Então aqui eu vou pagar mais embaixo. E normalmente eu finalizo essas operações antes de Nova York. Por quê? Porque Nova York vai acabar devolvendo. Muitas vezes eu seguro até um pouco antes ali, mas meia hora, uma hora antes do pré-mercado de Nova York eu já realizo. Senão eu vou ter que segurar ela ali. E muitas vezes, turma, na maioria das vezes, a sessão de Nova York vai puxar até a mínima de Londres. E se a minha entrada foi na mínima de Londres e eu estou no zero, ela vai me tirar no zero. E às vezes, dependendo, vai buscar a mínima de Tóquio, entendeu? Então muitas vezes você vai ter que passar esse calor. Então para você segurar uma posição o dia todo, você tem que estar muito convicto e você tem que deixar o seu stop bem abaixo da mínima do dia. Uns 30, 40 pontos abaixo da mínima do dia. Senão você vai acabar saindo fora do trade, tal. Senão você vai conduzindo, que é o que eu prefiro fazer. Tá? Então, ou seja, é exatamente o que eu falei para vocês, turma. Você ter o viés, você entender ali que você é comprador, não ficar buscando venda, não ficar tentando ir na contramão do que você analisou. Você vai ter boas operações ao longo do dia. Não deu o seu trade da forma que você queria, sai fora. Sai fora. Então, a gente fez esses dois trades, esse que eu mostrei para você e fizemos o outro na sessão de Nova York. Todos na compra, todos a favor da tendência, todos com base na análise que nós fizemos durante o dia. É o que eu faço todos os dias e seguindo o price action, seguindo a análise, sem muita firula, sem muito nhenhenhê, tá, turma? Então, assim, eu sempre tento ser o mais didático possível e tentar ser muito claro assim nas coisas, mas é pegar muito conteúdo e tentar comprimir num vídeo curto aqui. Eu sei lá quanto tempo de vídeo tem, quanto tempo de vídeo vai dar isso aqui, mas é muito difícil. Então, quais são os principais pontos que você vai analisar para buscar no gráfico diário? As retrações do dia, máximas e mínimas, né? Dependendo se você for comprador ou vendedor, máximas e mínimas do dia, máximas e mínimas de Londres e Tóquio, sempre máximas e mínimas das sessões anteriores. O mercado de Nova York, ele anda direto. Então você tem Sydney, depois Tóquio, depois Londres, depois Nova York. Então ele oscila dentro dessas sessões e muitas vezes ele vai buscar combustível nas máximas e nas mínimas dela, tá? Tem aulas que eu já fiz aqui no YouTube, se você vasculhar os vídeos aí você vai ver, onde eu falo do setup de Nova York, né?
de buscar máximas e mínimas de Londres. Então dá uma olhada lá que você pode também tirar bastante coisa. Então a junção de tudo vai te deixar menos engessado e olhando mais a leitura de mercado e não ficando preocupado, e aí é o ponto que eu falei para vocês de andar em círculo, não ficando preocupado em mudar de setup. Ai meu Deus, meu setupzinho de mercado lateral não está funcionando mais. Vou ter que buscar outro setup agora. Aí você fica girando, girando, girando. Não, você tem que saber ler o mercado, o contexto inteiro. Dependente do jeito que o mercado tá, você abre o gráfico, trabalha, faz o teu e vai embora. Saber trabalhar. E se quiser participar, pegar esses trades, além de aprender e lucrando, né? E você vai aprendendo, mas vai pegando os trades ali já, o peixinho frito, clica no link que está na descrição. Vem fazer parte da nossa comunidade, você vai aprender a operar, você vai pegar os trades nesse meio tempo, vai começar a progredir como operador de mercado, vai melhorar o seu psicológico, vai estar num ambiente legal com a turma que está buscando a mesma coisa que você. Então tenho certeza que vai te ajudar bastante nessa sua jornada, tá? Link na descrição. Vambora. Tamo junto e até mais.